que é algo maravilhoso. Querido, olha só, queremos falar um pouco da palavra de Deus nessa noite, algo que o Senhor colocou no meu coração. E o tema dessa palavra é: decido não morrer, não recuar. Amém? Querido, queremos falar um pouco da vida de Paulo. Paulo foi um homem de Deus maravilhoso nas Escrituras. Assim, eu tenho a mais grande estima por esse homem de Deus, querido. Grandes lições ele tem passado para a gente. E marcou a sua história com tantas cartas, né, na palavra de Deus. E querido, nós queremos falar acerca de um momento da vida de Paulo. Falar um pouquinho sobre esse momento da vida dele. Onde ele era, querido, eu acho que o homem mais espiritual daquela época, naquele momento. Pregando e ganhando as multidões para o Senhor Jesus. Mas, meu amado, às vezes, né, eu comentei com os meninos, foram comigo lá em Campina Grande, eles estavam contando as experiências deles. E às vezes eles falavam assim: pastor, às vezes a gente pergunta, né, por que isso está acontecendo comigo? Eu não sei se você já fez essa pergunta, né, porque às vezes acontecem algumas coisas com você. Às vezes nós queremos culpar a Deus, às vezes nós queremos culpar ao diabo, às vezes, meu amado, por nós nos acharmos cristãos, homens e mulheres de Deus, nós achamos que não vamos passar por algumas circunstâncias. Eu quero dizer para você nessa noite, a palavra, né, vai nos dar base para isso, que nós estamos enganados. Que às vezes, querido, nós vamos passar por momentos difíceis. Às vezes por escolhas erradas. Às vezes por escolha de outras pessoas, mas que também traz consequência para a nossa vida. Mas nós não podemos parar, querido. Nós não podemos parar. Às vezes, eu vejo assim que o ser humano ele se auto-julga, né? Eu sou o cara. Eu nunca estou errado. Nós sempre queremos achar a culpa, né? Um motivo. E nessa noite, eu quero que o Espírito Santo fale ao teu coração, que muitas vezes você não vai ter motivo, querido. Muitas vezes você não vai ter motivo para explicar isso que está acontecendo com a tua vida. Mas tem um propósito. E Paulo nessa época, querido, ele pregava, ganhando as almas do povo de Deus. E de repente ele é preso. E é preso e fica 2 anos preso, querido. E de repente ele é enviado a Roma. Eu tinha deixado um mapa lá, Marcelo, não sei se você consegue colocar. E de repente ele é enviado a Roma para ser julgado por César. E querido, assim começa essa história, né, da viagem de Paulo. Atos capítulo 27. Eu fiquei pensando, mas Deus, era injusto ele ser preso naquele momento. É o homem top das galáxias, né, no espiritual naquela época, em evidência total. E de repente ele é preso, então é enviado para Roma, né, para a Itália. E um centurião é colocado como o responsável de levar ele até lá, chamado Júlio. Então ele entra num navio, querido, com mais 275 presos. E começa essa viagem turbulenta. Depois de um certo período, eles circuncidando ali, né, algumas cidades vizinhas, a costa, e vai indo em algumas cidades, até chegar numa cidade chamada Bons Portos. E lá ele troca de navio e segue rumo à Itália. Nesse momento, querido, quando eles saíram de viagem, alguns ventos contrários começaram a soprar. E eles começaram a se atrasar nessa viagem. E quando ele chega lá, né, nessa cidade de Bons Portos, um pouco antes o centurião para numa cidade, num porto vizinho, para que ele conversasse com alguns amigos. E quando ele vai sair lá desse porto, ele avisa o centurião: olha, nós não devemos sair daqui. Não é o momento, nós nos atrasamos muito. Essa viagem vai ser muito perigosa. E o centurião, querido, não dá ordem, não dá ouvido ao homem de Deus. Primeiro princípio aí, querido: dá ouvido ao homem de Deus. Dá ouvido à mulher de Deus que ele está sobre a tua vida. E esse centurião chamado Júlio, né, consulta lá os marinheiros, o capitão, e sai em partida, querido. E o mal vem sobre a vida deles. Tempestades terríveis. Teve um momento que eles ficaram à deriva, querido. A palavra diz que em alguns momentos dessa viagem, eles passaram um dia sem ver o sol nem as estrelas. De um lado para o outro. Paulo se levanta no meio de tudo aquilo e fala: eu disse para vocês.
uma autoridade que Deus tinha derramado sobre a vida dele, né? Que nós não deveríamos, estamos passando por isso, por culpa de vocês. Querido, depois dessa tempestade, desse tempo todo, vai acontecendo no decorrer da palavra, querido, assim, muitas coisas, muitas lutas. Há um momento em que eles ficam, né, à deriva, depois de um certo momento eles ficam encalhados, querido, num banco de areia. Há um certo momento, querido, que esse navio, ele é destruído pela força do mar. Há um momento em que o vento sopra totalmente ao contrário da sua viagem. Ao invés de ir para um lado, ele leva para o outro. Em nenhum momento na palavra de Deus eu vejo Paulo questionando alguma coisa, querido. E chega a me constranger. Mas vamos lá para a palavra de Deus, né? Atos capítulo 27 diz assim, no versículo 1. Você que trouxe a palavra de Deus, abra aí nessa noite. Diz assim a palavra: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônico da Tessalônica. No dia seguinte ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu que ele fosse ao encontro dos seus amigos, para que este suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto, ao longo da Cilícia e da Panfilha, e não é aquela casa de sopa lá, querido, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino, que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias, e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Olha lá, querido. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Querido, mas o centurião, ele não dá ouvido a Paulo e sai naquela viagem. E querido, olhando para a vida de Paulo, olhando para esse texto, nós não vamos conseguir ler todo o texto aqui, nessa noite. Nós aprendemos algumas coisas na nossa vida. E talvez você consiga entender o porquê que você passa por algumas situações, né, por algumas lutas, querido, por alguns problemas, por algumas adversidades. A primeira coisa, querido, né, que às vezes nós vamos passar por tempestade, porque nós fazemos a coisa errada, a escolha errada. Eu dou graças a Deus porque nós trabalhamos na igreja com o MDA e com o discipulado 1 a 1. Querido, não deixa morrer essa ferramenta tão preciosa que o Senhor nos deu. E às vezes você escolhe, eu vejo pessoas escolhendo coisas erradas, caminhos errados, querido. Eu vejo pessoas quebrando princípios. Querido, isso vai trazer problema para você, vai trazer tempestade. Então, meu amado, às vezes nós vamos passar por tempestade, porque fazemos a escolha errada. Pessoas, né, decidem investir em coisas erradas. Não dão ouvido aos seus pais, aos aconselhamentos, né, ao direcionamento do seu discipulador. Elas não dão ouvido e se lançam uma decisão. Querido, isso vai trazer tempestade para a tua vida. Porque o discipulador não é um manipulador. Ele é apenas um homem de Deus, uma autoridade que Deus coloca sobre a tua vida para te dar um direcionamento. A decisão é sua. Então eu vejo pessoas quebrando princípios, não se importando com isso, querido. Talvez você já foi para a igreja, né, já foi para o encontro, para a igreja, já, né, desceu as águas, né, você já está no reino de Deus, mas de vez em quando, por que me acontece isso? Porque às vezes, né, lutas, dificuldades, porque você faz escolhas erradas. Não quebre esse princípio na sua vida, querido. Não quebre, né? Não vá contra o seu pai espiritual, não vá contra, né, as coisas de Deus. A primeira coisa, quando você vai tomar uma decisão, veja se aquilo não fere alguns princípios da palavra de Deus. Porque isso certamente
vai trazer tempestade para a tua vida. Mas Paulo, olhando para a vida desse homem de Deus aqui, até agora eu não vi em nenhum momento ele tomar uma atitude errada. Então, às vezes, querido, nós vamos passar por tempestades, porque outra pessoa fez a escolha errada. Aí você vai falar assim, pastor, o senhor está de brincadeira comigo, então, se o cara fazer uma escolha errada lá, eu posso perecer? Pode, querido. Talvez virão tempestades sobre a tua vida, porque outras pessoas fizeram escolhas erradas. Olha só o que está na palavra de Deus, no capítulo 27, no verso 21, vamos para frente um pouquinho aí, 27, 21, de Atos, diz assim a palavra de Deus: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo se levantou diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho, de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Aqui eles estavam no meio da tempestade à deriva. Paulo, querido, está passando por um momento difícil, devido à escolha errada de alguém. Então, às vezes, querido, nós vamos ser atingidos, vamos sofrer algum tipo de dificuldade na nossa vida, porque outras pessoas tomam a decisão errada. Eu vejo que quando nós passamos por um problema, uma consequência, e a culpa é nossa, é até mais fácil aceitar. Mas quando nós passamos por algum tipo de dificuldade, diversidade, e a culpa é de outra pessoa, querido, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Aí você pergunta, por que está acontecendo comigo? Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Deus vai usar até as más decisões das pessoas, para que o propósito dele venha se cumprir na tua vida. Amém? Deus vai usar, querido, até a decisão errada de outra pessoa que está sobre você, mas o propósito dele vai se cumprir, querido, na sua vida. E eu tenho base bíblica para isso. Se nós olharmos pela palavra de Deus, a vida de José é o caso mais clássico. O homem que sonhou, o sonhador, que Deus tinha dado para ele uma promessa, que ele seria lá, que ele ia ser o governo lá, meu Deus, na liderança lá do Egito. O que acontece com ele, querido? É vendido como escravo, é jogado numa cadeia, querido. Eu quero dizer para você, eu trabalho numa cadeia. E às vezes chega pessoas lá assim que estão condenadas a 20, 30, 40, homicídio e tal, e os caras já não aceitam. E às vezes, querido, eu fico imaginando como é que uma pessoa que é injustamente presa, condenada. Vocês conhecem a história de José? Ele foi até acusado de ter abusado da mulher de Potifar. Estupro, querido, esse homem na cadeia, essa pessoa na cadeia, ela não tem paz. E José, eu acho que em algum momento ele se perguntou, mas por que isso está acontecendo comigo? Mas a palavra diz em nenhum momento, querido, que ele reclamou. Os irmãos tomaram a decisão errada de vendê-lo, de jogá-lo, de descartá-lo, ficaram com inveja. Mas lá na frente, se a gente ler no capítulo 45 de Gênesis, querido, chega um momento que quando eles percebem, que José, quando estava lá já, administrando todo o Egito, só abaixo de Faraó, querido, eles abrem os olhos e vê que é José. José fala para eles assim, olha, queridos, não se preocupe não, porque o mal que vocês fizeram para mim foi o caminho que Deus usou para fazer a vitória, para me dar a vitória. E assim é com você, querido. Às vezes você está passando por isso, eu não sei o que você está vivendo. Mas Deus vai usar essa causa aí, esse problema, querido, para te dar a vitória. Se você permanecer firme nos caminhos dele. Se você não murmurar. Se você seguir em frente. Eu creio, querido, que você veio até aqui nessa noite, que você foi até uma célula, foi até um encontro. Você não foi de graça lá, querido. Um dia Deus me alcançou, a sua palavra me alcançou, e eu não estou aqui de graça. Algo Deus quer fazer, e Deus é bem louco, logo comigo, Nem falar direito a gente sabe. Mas Deus, querido, quando Ele dá um propósito, Ele vai cumprir. As más decisões de alguém não vai impedir Ele cumprir o propósito dele na minha e na tua vida. Amém? Então nós temos dois casos aqui. Primeiro, vamos sofrer alguns percalços da vida aí, algumas tempestades, por escolha que fazemos erradas. Vamos sofrer também por escolhas de outras pessoas. Quando outras pessoas tomarem decisões erradas, nós também podemos ser atingidos. Querido, às vezes vamos passar por tempestade, mesmo fazendo a escolha certa. Você sabia disso? Mesmo fazendo a escolha certa, muitas das vezes nós vamos passar por tempestades. Paulo, que estava pregando, estava levando a palavra do reino de Deus. Ele é o maior exemplo disso. Ele não estava fazendo nada de errado, querido.
E de repente ele foi preso. Ele não precisava passar por tudo aquilo, querido. A sua história, meu Deus, era reta. Depois que ele se converteu ao Senhor, ele tomou uma decisão e nunca mais voltou atrás. Então às vezes vamos passar por dificuldades também, querido. Mesmo fazendo a escolha certa, Deus quer te forjar, querido. Deus quer forjar o seu caráter. Deus quer forjar o meu caráter. Como é que Ele vai fazendo isso, querido? Muitas vezes é dentro de uma tempestade. Muitas vezes é estando à deriva. É só assim que você vai abrir o teu coração, querido, para que a palavra possa entrar e Ele moldar o seu caráter. Aí você vai me falar assim: pastor, eu estou discipulando. Oh, pastor Maurício, eu estou fazendo célula, meu Deus, eu estou servindo e tal. E o que está acontecendo comigo? Não sei, querido. A gente sempre quer um motivo. O ser humano quer sempre achar um motivo para tudo nessa vida. Eu confesso para você que eu já orei algumas vezes de algumas coisas que eu estou vivendo na minha vida e Deus não me falou nada, querido. Sabe por que Ele não falou nada? Porque Ele não estava preocupado com isso. Então, querido, muitas das vezes nós vamos passar por dificuldades. Eu vejo que isso é um treinamento para que lá na frente nós possamos sair muito mais fortes. A palavra diz isso, né? Passar a tribulação, você vai ser muito mais forte do que você já era. Mas você não pode, querido, né? É ficar o tempo todo se perguntando e murmurando: por que isso acontece comigo? Por que desses problemas? Então, nem sempre, querido, nós vamos saber o motivo da tempestade da nossa vida. Nem sempre, querido. Nem sempre nós vamos saber. Nós sempre queremos uma desculpa, sempre queremos justificar alguma coisa. Sempre queremos alguma coisa, querido. Mas eu quero dizer para você que no momento da tempestade, no momento de você ficar questionando isso. E aqui vai uma dica para o discipulado. Às vezes, quando as pessoas estão passando por algum tipo de luta, vem pedir um atendimento, né? Ou vai chegar no seu discipulador. Querido, o ser humano tem isso assim como, né, uma coisa dentro dele, né? Até muda a voz, né? Você está passando por isso? No seu casamento? Por que você tem feito isso? O teu filho está vivendo isso por causa disso. Nós sempre queremos apontar o erro das pessoas. Mas eu quero dizer para você nessa noite, eu estava orando essa madrugada, querido, que quando essa pessoa está no meio da deriva, lá no meio da tempestade, a última coisa que ela precisa ouvir é isso. Sabia? A única coisa que ela precisa ouvir é mais um discurso, querido, do que ela fez de errado. Porque, querido, quando você faz algo de errado, você sabe que fez errado ou não? Sim ou não? Você sabe. Sabe o que Deus quer fazer de você, querido? Quem conhece aqui um guindaste, né? Quer te fazer um guindaste espiritual, querido. Aquele negócio é um braço forte, né? Ele quer que você, né, seja um guindaste forte. Eu quero dizer para você que a única coisa que a pessoa precisa ouvir quando ela está passando por esse tipo de luta, de dificuldade, adversidade, eu não sei, é que você chegue lá e diga para ela assim: querida, você não está sozinha, Deus está com você e Ele não vai te abandonar. É isso que ela precisa ouvir. No momento da tempestade, querido, jamais você vai corrigir, exortar a pessoa. Esse é o pior momento. Porque, né, tá tudo ali, as emoções, meu Deus. Não corrija a pessoa assim. Então chega lá, querido, seja um guindaste espiritual, né? Você vai chegar lá, querido, né? E vai levantar ela, aleluia. E vai dizer: querido, eu estou com você. Nós vamos vencer. Deus não vai te abandonar. Nós vamos passar por isso aqui, né? E no momento certo você vai demonstrar ela, né? Você vai corrigir, você vai mostrar o que está errado. Mas eu digo para você, né? Com experiência com meus discípulos, né, eu tenho aprendido isso. Eles sabem o que está errado. Eles sempre sabem o que está errado, querido. Então não há necessidade de eu ficar o tempo todo falando. E a gente tem isso dentro da gente. Quando a pessoa está lá na igreja, chega na igreja com dificuldade, nós somos o primeiro, né, a apontar o dedo e já querer julgar, querido. Eu quero dizer para você que a maior dificuldade da minha vida foi vencer isso. Eu nunca tive muitos problemas, né, com coisas muito graves, erradas, mas isso é muito grave. Eu vi uma pessoa, já condenava, querido. Eu sou transparente aqui para você, meu pai sabe disso. Nós não temos esse direito, querido. Você tem que ser, um guindaste espiritual. Amém? Um guindaste espiritual, querido. Né? Não precisamos ficar justificando para as pessoas o tempo todo, né? Você não precisa ficar justificando o tempo todo para elas. Nós temos que ser, querido, né, essa pessoa que anda com ela, que vai içar, que vai erguer ela.
E olha só, querido, Deus, Ele sempre tem um propósito quando isso acontece na vida da pessoa. Sempre. Hoje de manhã eu recebi um zap, eu estava lá para Campina Grande, um amigo meu trabalha na Penitenciária 2, lá de Piraquara. Ele levantou de manhã, encontrou o seu filho de 19 anos, pendurado numa corda. Eu falei, meu Deus, cara, eu não tinha o que dizer para o homem. 19 anos, uma vida de sonho pela frente. Ele acordou de manhã e viu no quarto do filho, querido, essa cena. Eu falei assim, querido, que Deus conforte o seu coração. Que Deus conforte o seu coração. Mas eu tenho certeza, querido, né, que algo de muito grave deve ter acontecido nessa família, para o filho tomar essa decisão. Às vezes é você, pai, que chega em casa acusando e mostrando e acusando. Você só afasta o seu filho de você. Mãe, né, você só afasta o filho de você. Mas eu sei, querido, que Deus sempre tem um propósito no meio das tempestades. Olha só, no verso 22 desse mesmo capítulo, diz assim: no momento que Paulo, né, estava lá à deriva, no momento que as coisas não estavam boas, de repente, olha o que acontece no verso 22. Paulo falando, né? Mas agora recomendo-vos que tenham coragem. Olha aqui. Aquele povo devia estar desesperado, querido. Vento contrário, tempestade que, meu Deus, já fui pescar no mar, o negócio é louco, gente. Vomitando até as tripas, né? Como o troço é ruim. Eles já estavam há vários dias, né? Barco para lá e para cá. E de repente Paulo levanta e fala assim: mas agora eu recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Querido, e aí ele fala da visão que ele teve. No 23 diz assim: pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida e de todos que estão navegando com você. Deus tinha um propósito, querido, de Paulo estar naquele lugar ali. Às vezes você está na tua empresa, querido, aquela empresa já não foi para o buraco ainda. Sabe por quê? Porque você está trabalhando nela lá. Talvez a tua família inteira já não foi para o buraco, porque você tem intercedido por ela lá. Deus tinha um propósito, querido, e a palavra diz que eram 275 presos que tinha com Paulo. E o anjo chegou para ele e falou assim: olha, quero dizer para você que, né, nenhum de vocês vai perder a vida. Eu quero dizer para você, querido, que o teu navio pode até afundar, querido, mas o Senhor vai cumprir o propósito de Deus na tua vida. E durante a tua caminhada, o teu navio vai espedaçar. Eu não sei, querido, tomara que isso não aconteça. Mas o que Deus falou, querido, para a tua vida, o que Ele separou, quando te trouxe para o reino de Deus, tudo que está nessa palavra aqui, querido, Ele vai cumprir na tua vida, se você deixar. E aqueles homens, eu acho que receberam isso aqui como né, meu Deus, como um sopro de vida. E ele disse mais, o anjo disse a Paulo, né? E disse mais no 25: assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá de modo que me foi dito. Paulo falando, olha, o anjo veio lá. Então você vai chegar na tua empresa, às vezes eu não sei qual o problema que você tem enfrentado, das lutas que você enfrenta, né? Mas diante dela você tem que falar assim: olha, eu tenho um Deus poderoso, a qual eu sirvo, a qual eu adoro, né? Que você pode até passar por alguma dificuldade, querido, mas Deus vai te dar a vitória lá no final. Deus vai te dar a vitória no final. Deus vai te dar a vitória. Então, querido, valorize seu discipulador. Valorize esse homem que ora por você, querido, que sai da sua casa, que, né, deixa os teus filhos e vai lá orar para você. Valorize ele. Pastor, eu não tenho um discipulador ainda, mas você vai ter. Então, se você quiser, você vai ter. Que possa andar com você, que possa ser como Paulo. Olha, tem bom ânimo, vamos levantar, né? Vamos seguir em frente. Eu vejo às vezes as pessoas, né, não dando muito crédito ao discipulado. Poucas pessoas, a maioria tem gostado disso, querido. Não se desfaça desse homem de Deus que está sobre você, sobre essa mulher de Deus que Deus colocou, querido. Não se desfaça, não ignore isso. Porque Deus vai cumprir o propósito que Ele falou, Ele vai cumprir na sua vida. Eu vejo, querido, né, que Deus, Ele quer marcar a nossa vida, querido. E às vezes acontece isso. Você veja bem na palavra de Deus, a gente vê pela vida de Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus. E quando chegaram lá, as pessoas, Jesus, né, Lázaro está doente e tal. Ele falou assim: fique calmo, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Deus tinha um propósito naquele lugar, querido.
na vida daquele homem, e ele morreu, querido, e Jesus foi alguns dias depois lá. E lá Deus se manifesta a sua glória, e ele ressuscita aquele homem, querido. Deus queria mostrar o seu poder para as pessoas. Mas como ele vai mostrar se não tivesse aquela morte? E ali Jesus ficou muito mais conhecido. Eu creio que muito mais almas foram alcançadas pelo Senhor, através da adversidade. E as pessoas não têm entendido isso. Às vezes dá um sopro contrário, dá um ventinho, a pessoa pula do barco e some, desaparece. Não é isso que Deus deseja nessa noite para a tua vida, querido. Não é isso que Deus deseja, né? Está com dificuldade lá, não sei se é casamento, eu não sei, querido, você sabe. Lute, querido. Persevere. Esse encontro com Deus, ele é tremendo, porque, como fala assim, vai ter encontro com Deus, o inferno se arrepia tudo lá e vem com tudo. Mas quando ele se arrepia lá, nós já estamos há muito mais tempo orando e jejuando e fogo no bicho, lá e não tem poder, querido. Mas é uma ferramenta poderosa para ganhar as almas. Eu vejo as pessoas, às vezes, assim, quando tem uma luta, elas querem desanimar. Não vou mais. Não, está amarrado, querido. Está amarrado isso aí. Né? Então, às vezes, querido, às vezes acontece isso, né? Você se pergunta, por que eu estou passando por isso? Sabe, querido, Deus quer que você entenda que você pertence a Ele. Que você é dependente dEle. Olha isso na vida desse homem aqui, querido. Né? Seja dependente do Senhor. Ele quer entender, Ele quer que você entenda, né, que Ele é bom o tempo todo. Que Ele é bom o tempo todo, que Ele é fiel, que Ele não vai te abandonar. É isso que Ele quer que você saiba, querido. A palavra diz assim, que nenhuma folha de uma árvore, nenhum fio de cabelo, né, cai da sua cabeça, sem que Ele, né, permita ou não permita. A palavra diz isso, queridos. Já parou para pensar nessa palavra? Que nenhum fio de cabelo, né, vai cair lá, sem que Ele permita. Se Ele não der autoridade lá, querido, né, não vai acontecer na sua vida. Então, meu amado, seja fiel a Deus, não abandone Ele, querido. Saiba quem é o seu Deus. Você sabe quem é o seu Deus? Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim, você sabe quem é Deus? Ele do outro lado pergunta, você sabe quem é Deus? Deus é o Criador dos céus e da terra, querido. Paulo falou assim, ora meus amados, nós vamos sofrer. Traduzindo aqui na versão Sérgio Rocha, né? Nós vamos sofrer, nós vamos passar por alguma dificuldade, mas a promessa de Deus vai cumprir na nossa vida. Não vai ter, querido, não vai ter. Não, se eu chegar aqui e falar para você, vai ser fácil, não vai ser fácil. Mas se você permanecer firme até o final, você vai vencer. E eu quero dizer mais, querido, que a graça de Deus, ela não impede as consequências das coisas erradas da nossa vida, mas ela sempre dá um lugar de descanso para nós. Sempre. Passar esse momento, querido, dessa tempestade, de toda essa turbulência, o barco começa a se aproximar da terra, diz a palavra de Deus, e eles começam a medir a profundidade, né, em que estavam, e era 30, e era 25, e eles ficaram com medo, né, e teve um certo momento que eles começaram a jogar tudo que tinha no barco, querido, né, para aliviar. Teve um momento, querido, em que eles perceberam que o barco ia ser destruído, e de repente levanta as pessoas e fala, vamos matar todos esses presos aqui, para que eles não fujam, vamos matar a todos, para que eles não fujam. E por causa de Paulo, querido, porque Paulo nessa época eu creio que já estava muito íntimo lá de Júlio, né, do centurião. Por causa de Paulo, como diz a palavra ali, né, eles falaram assim, não vamos matar ninguém não. E Paulo se levanta novamente e diz, olha, se essas pessoas saírem do barco, né, se vocês fizerem isso, né, ninguém vai sobreviver, vai ser muito difícil. E o centurião poupa, não mate ninguém. E de repente ele dá ordem, olha, quem sabe nadar, pula no mar e vá até a ilha, porque eles estavam muito próximos a uma ilha chamada Malta. Malta, quer dizer na palavra de Deus, significa lugar de refúgio, lugar de descanso. Então, querido, eu quero dizer para você que às vezes, né, você está lá, né, na situação difícil, nessa adversidade, mas, querido, a graça de Deus vai sempre levar você para um lugar de descanso. Você está aqui nessa noite, querido, talvez um vento soprou até você aqui, trouxe você aqui. E a palavra diz que foi um vento muito forte, né? Que soprou ele para um vento contrário, e eles ficaram atolados nesse banco de areia, próximo a essa ilha. E as ondas destruíram esse navio. E eles, né, nadaram e uns se apegaram em algumas tábuas, eu creio,
e se achegaram até essa ilha. Deus sempre vai dar o refúgio, querido. Deus sempre vai dar um lugar de descanso. Às vezes aquela dívida, às vezes é uma dura no teu coração, mas Deus leva a gente sempre para um lugar de descanso. Mas quando ele chega nessa ilha, querido, Paulo tem mais uma surpresa. Já não bastasse tudo isso que ele tem vivido, ele chega num lugar desconhecido, querido. Chega num lugar desconhecido. E como diz a palavra de Deus, existiam muitos nativos, eu creio que nem falavam, a língua de Paulo. E quando eles olharam para Paulo, viu aqueles homens todos, com muito frio, eles começaram a juntar uns gravetos para acender um fogo. E a palavra diz que Paulo era meio imperativo, o homem não parava, E ele de repente quer ajudar aqueles homens a juntar o graveto. E quando ele vai pegar a lenha, querido, uma serpente mortífera pica o homem. Aí você pergunta, por que isso tem acontecido comigo algumas vezes? Aí eu vejo Paulo, sendo preso, barco à deriva, quase sendo morto, atolado, e de repente ele chega numa ilha, passando frio, um lugar desconhecido, e uma serpente pica ele, querido. Lugar de descanso. Meu Deus. E a palavra de Deus diz assim, querido, que naquele momento que a serpente picou o seu braço, todos os nativos daquela região ficaram olhando para ele, querido, e disseram o seguinte: olha, você deve ser um assassino, cara, porque se até agora, passando por tudo isso, você não perdeu a vida, chegando aqui essa serpente mordeu você, só pode ser um assassino. Sabe o que eu vejo sobre a palavra sobre isso, as pessoas condenando. E a palavra diz que todos ficaram olhando Paulo, esperando ele cair e morrer. Às vezes é assim na sua vida, querido. Às vezes as pessoas, têm olhado para você, esperando você morrer, os problemas, Às vezes o diabo. É isso, querido. Paulo não queria estar naquele lugar, querido, Ele não queria. Ele queria ir até Roma, mas o vento levou ele até lá. As decisões de outras pessoas levaram ele até lá. E, querido, eu começo a ver aqui na vida desse homem, assim, um ato maravilhoso. Eu começo a ver, assim, a fé desse homem. Diz assim a palavra de Deus, no verso 44. Olha só, quando eles estavam no 41, lê o 41 para vocês entenderem um pouco mais do contexto da história. Diz assim no 41: mas o navio encalhou num banco de areia. 27, 41. Onde tocou o fundo, a proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos, para impedir que algum deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo, e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro em mar em direção à terra. Outros teriam que se salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram salvos em terra. Deus tinha colocado, querido, 275 homens junto com Paulo. Deus tinha um propósito de salvar aquelas pessoas. Eu vejo no decorrer da história da palavra de Deus que quando o anjo vem lá no início e diz para Paulo, fica tranquilo, que o barco vai até dar um problema aí, mas o propósito vai acontecer. Em nenhum momento, querido, o anjo ele se preocupa em dar justificativa, em explicar o porquê que ele está vivendo isso. Ele só fala, querido, olha, vocês vão passar por dificuldades, o navio vai até afundar, mas ninguém vai se perder. Deus quer usar a tua vida, querido. Eu não sei, talvez Deus tenha levantado você na sua casa para ser essa pessoa, para ser esse Paulo. Deus tem levantado você na tua empresa. Deus tem levantado você na roda dos seus amigos, querido. Eu sempre brinco com meus amigos lá no trabalho que o ano 2015, tiveram 27 rebeliões. E toda vez que tinha rebelião, eu estava de folga. Aí um dia um amigo me falou assim, Sérgio, você vai trabalhar que dia? Eu falei, por que não? Só dá problema no dia que você não está. E eu não sou nada, querido, assim, E quando eu vim para Jesus, sou menos ainda, mas sabe por que não acontecia nada? Porque eu estava naquele lugar lá e Deus era comigo. Muitas vezes não tem acontecido coisa pior, querido, porque Deus é com você. Talvez aqueles que cercam você, tua família, os mais chegados, não acontece nada de mais pior, porque Deus é com você.
E foi isso que aconteceu. Todos chegaram salvos em terra, porque era o propósito de Deus salvar aquelas pessoas através da vida de Paulo. Por isso que ele passou por tudo aquilo, querido. E Paulo não tinha um motivo, A gente quer um motivo. Queremos um motivo para servir. Queremos um motivo, para fazer isso, para aquilo. Querido, pelo motivo, talvez você vai deixar de ser um líder de célula, você vai deixar de ser um discipulador, pelo motivo você vai deixar de servir a Deus, mas pelo propósito não, querido. Se você entender o propósito de Deus na tua vida, o que Ele revela para você nessa noite, o quanto você é importante para as pessoas que te cercam, você vai parar de ficar dizendo assim, olha, por que tem acontecido isso comigo? Por que vem essa adversidade? Se você entender esse propósito de Deus na tua cabeça, querido, você vai ser um grande vencedor. Você vai entender tudo isso. E querido, olha só o que acontece mais aqui. Uma vez, 28 primeiro, uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Deus sempre vai trazer você para Malta, um lugar chamado Malta. Deus sempre vai levar você para um lugar de refúgio, querido, de descanso. Talvez o lugar de descanso foi a célula que você foi pela primeira vez. Talvez o lugar de descanso que Ele mandou você foi para o encontro com Deus. Talvez foi para o culto aqui nessa noite. Lugar de descanso, sempre vai arrumar um lugar de refúgio, querido, para você. E eu fico vendo as pessoas, às vezes, elas são apegadas a tantas coisas. Eu vejo pessoas investindo tanto a sua vida, querido. Talvez aquele emprego que você sempre sonhou, você estudou a vida inteira, você trabalhou a vida inteira por aquilo. E de repente ele, bum! E você está à deriva. Outras pessoas envolvem, investem em empresa, aquele negócio tanto tempo e de repente ela quebra. Talvez é o casamento, você está anos e anos lutando por ele, querido. E quebra. Às vezes Deus quer te levar para Malta, querido, para te dar um descanso e refúgio. E você não entende isso. E você às vezes reclama e murmura. Você não entende. O Senhor quer que você entenda os propósitos dEle para a sua vida, querido. Ele quer que entenda, querido, Ele deseja que você seja a pessoa mais feliz dessa terra, sendo um homem próspero, abençoado. Mas que às vezes vai ter essas dificuldades. Sabe para quê, querido? Eu vejo que Malta foi um lugar de treinamento para Paulo receber algo muito mais forte ainda. E olha só a propósito de Deus, ele já tinha salvo aqueles 275 presos que estavam com ele. Eu nem sei se está a tripulação junto, devia estar junto a tripulação ali. Aí ele chega a essa ilha, querido, passado por tudo isso. Ele chega nessa ilha, ninguém acho que fala a língua dele, mas ele vê lá tudo frio. Olha só que a palavra no versículo 2. Coloca o 2 lá, Paulinho, Ricardinho. 28:2, diz assim a palavra de Deus. E os bárbaros, os nativos de algumas versões, trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía, por causa do frio. Havia muito frio, querido, chovia. E os nativos chegaram lá e fizeram uma fogueira, para aquecer aqueles homens lá. E olha só no verso 3 o que acontece. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-lhe a mão. Meu Deus do céu, querido. Eu estou até constrangido de falar alguma coisa para Deus sobre a minha vida. E as pessoas dizem assim, olha só, diz no verso 4. Quando os bárbaros viram a víbora pendente, da mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é um assassino, porque, salvo do mar, a justiça não lhe deixa viver. Eu acho que nós colocássemos o microfone na boca daquele povo lá, eles falavam assim, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Era uma víbora, querida, muito assassina, era poucos minutos depois ia morrer. Olha só que diz no verso 5, eles estavam esperando ele morrer. Porém, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Sabe por quê, querido? Sabe por quê que ele não sofreu mal nenhum? Porque ele sabia da marca da promessa que ele carregava, querido. Você sabe da marca da promessa que você carrega? Ele chegou um momento que, meu Deus, a palavra diz isso aqui. E chegou naquele momento lá, e aquela cobra. E a minha versão diz o seguinte, no 6,
Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia. Querido, chegou um momento que Paulo falou assim: olha, nada vai me parar. Não vai ser o banco de areia, não vai ser o navio afundando, não vai ser a tempestade. Eu tenho um propósito na minha vida e eu vou até o final. Ele chacoalhou essa serpente, acho que jogou ela no fogo lá e disse: eu não vou morrer. Eu tenho algo para cumprir nessa terra aqui, queridos. E às vezes a gente, com coisas tão pequenas, reclamamos. Que chove, que dá sol. Que não me cumprimentaram no culto de ontem à noite, pastor. Vou sair da igreja. E a cobra que ele jogou fora, ele disse: você tem que decidir, querido, andar em frente. Não parar. Parar de reclamar. Né? Se levantar e dizer assim: olha, não importa, eu vou nesse encontro lá. Não importa, eu vou na sexta-feira da libertação lá. Eu vou nessa célula. Às vezes eu convido as pessoas, que eu convido um, convido outro. Não, mas hoje choveu, mas hoje deu sol. Querido, Deus tem uma promessa para a tua vida, querido. E Paulo falou assim: nada vai me parar. E sabe o que me deixa aqui estarrecido? É o seguinte, querido, porque nesse momento que acontece isso, Paulo não vai em nenhum lugar, querido. E ele não chega em nenhum lugar e fala assim: não, e começa a justificar: Deus é Deus da minha vida. Porque começaram a acusar ele de todas aquelas coisas, e ele em nenhum momento diz assim: olha, mas Deus é comigo, olha, né, querendo se justificar, ou postou lá no Facebook, Instagram, WhatsApp. Em nenhum momento ele faz isso, ou convoca lá, sei lá, pessoas para explicar. E em nenhum momento ele faz isso, querido. Ele chacoalha ela, porque ele sabia que ele tinha Deus na sua vida. E eu vou para frente. E olha só o que acontece na sequência. Existia um homem chamado Públio. Era um príncipe dessa ilha, um dos principais. E ele levou Paulo para sua casa. Ele ficou 3 dias naquele lugar, querido. E o seu pai estava doente há muito tempo. E aquela mesma mão, querido, que eu creio, que foi picada, que a serpente tenta parar, ele orou sobre aquele homem foi curado. E a palavra diz, querido, que todos os enfermos daquela ilha foram trazidos para ele, e ele orava e aquelas pessoas eram curadas. Então por que será que esse vento soprou totalmente do contrário e jogou ele para essa ilha lá? Eu acho que era Paulo, não precisava de Malta, né? Era Malta que estava precisando de Paulo. Então às vezes, querido, é isso que acontece na sua vida. Deus, ele tem um propósito tão grande para você, querido. Tão maravilhoso, Ele quer cumprir isso. Ele quer cumprir isso, querido. Através da vida de Paulo, querido, muitas e muitas mais pessoas foram alcançadas. Foram salvas. Sabe por quê? Porque ele não decidiu parar. Ele falou assim: eu tenho o Espírito Santo na minha vida. E eu não paro, eu não recuo. Eu não vou abandonar esse Deus. Eu não vou abandonar essa peleja. Era um cara encardido, querido. E eu sou fã desse cara aqui. Ele está aí, um cara, gente boa. Guerreiro. Não é aquele que se esmorece por qualquer coisa. Feche teus olhos essa noite. Eu queria que apagasse as luzes. Você é sentado mesmo. Deus quer fazer uma transformação na tua vida, querido. Pode até apagar essas luzes aqui, meu amado. Em nome de Jesus. Pode erguer esse fundinho aí mesmo, em nome de Jesus. Aleluia, querido. Eu aprendo com a vida de Paulo, querido, que nós temos que seguir em frente. Eu aprendo com a vida de Paulo, querido, que não importa o que acontecer, querido, os planos de Deus não podem parar, não podem ser impedidos. Aleluia. Os planos de Deus não podem ser impedidos, querido. Ele deseja que você saia aqui dessa noite, querido, né? Como um homem ou mulher de Deus, fortalecido pela força do teu Espírito Santo. Lá em Efésios 6:9, Paulo fala sobre isso, que nós precisamos dessa força do Senhor. Essa força chama-se Espírito Santo. Querido, e eu vejo pela palavra que sempre vai ter uma serpente que vai tentar te parar. Sempre vai ter uma serpente que vai tentar impedir.
E a escolha está na sua mão, querido. Eu vou em frente. Eu não vou desistir. A porta se fechou, vá para outra. Se fechou, vá para outra. Deus é contigo, querido. Essa igreja é uma igreja de guerreiros. Eu não sei, meu amado, né? Qual é a serpente que tem picado você? Qual é o banco de areia que você está enroscado, talvez, talvez pouco tempo, muito tempo, eu não sei. Mas Deus deseja que você siga em frente. Que a obra dele não pare, querido. Que a obra dele não pare. Paulo foi preso, querido, por fazer a coisa certa. Passou por uma tempestade no meio da decisão errada de outras pessoas. Quase foi morto quando o navio estava quebrando. Sobreviveu a um naufrágio. Sentiu frio. Estava num lugar desconhecido. Mas quando ele decide ajudar os seus irmãos, ele é picado por uma serpente. É julgado, querido. Ele não para. Porque ele sabia dos planos de Deus na sua vida. Eu queria que você colocasse em pé nessa noite, fechasse os teus olhos, colocasse a mão no seu coração, querido. Eu quero declarar algo profético aqui na tua vida nessa noite, querido, que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você decidir seguir em frente, se você decidir jogar essa serpente fora, se você verdadeiramente conhece esse Deus, querido, a qual você serve, a qual você entregou a sua vida um dia, querido, o melhor ainda está por vir. Paulo, querido, ia chegar até César, ia estar, né, nos holofotes, ia chegar lá, né, Eu tinha certeza que Deus, né, tinha esse plano para ele. E Malta só foi mais um ensaio, querido, para que a sua vida fosse marcada muito mais vitória ainda. E é isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Mas para isso, querido, você tem que deixar o Espírito Santo entrar no teu coração. Você tem que arrancar, querido, a serpente, mandar ela embora. Você tem que decidir assim: chega dessa vida, chega disso da minha vida, eu vou em frente, eu não vou parar. Eu quero dizer para você vai sair aqui essa noite, depois do culto, vai entrar por aquela porta lá, querido, e amanhã cedo, quando você se levantar para ir trabalhar, talvez para procurar um emprego, a serpente vai estar lá, querido, querendo te impedir, mas você decide seguir em frente ou recuar. Mas eu profetizo para a tua vida, né, sobre a tua vida, que você não vai parar jamais. Amém? Ouça essa canção, querido. Ouça essa canção nessa noite. Feche teus olhos. Coloque a mão no teu coração. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o